A turminha tem muito sentimento e precisa ser compreendido. E uma escola que antes estava muito voltada ao saber, à instrução, né? Que se dizia sempre que em casa a gente educa, né? E na escola, a escola ensina, em casa educa. Será que é isso mesmo? Será que hoje a turma está chegando aqui na escola já pronta para convivência com os colegas, em todos os ambientes, todo mundo tranquilo, já extremamente adaptável a tudo? Será que isso é verdade? Hoje o desafio da escola e da família é justamente educar esse garoto, educar essa criança. E tem uma escuta e tem uma percepção do que ela está sentindo, porque o que ela sente é verdadeiro. O que ela sente afeta ela, e afeta ela nos estudos também, não é verdade? Então, hoje a turminha quer, quando chega agora a nossa turma aí do ensino médio, que está concluindo o ensino médio, eles querem qualidade de vida. A gente nunca pensou em qualidade de vida, a gente era a geração do dever, da responsabilidade. Vamos fazer o que é definido para ser feito. Essa turma não quer isso, não. Eles querem qualidade de vida, eles querem uma escuta. Então, hoje é necessário que uma instituição de ensino, que, como diz meu pai, professor Hélio Rocha, é a locomotiva da sociedade, ela tem que estar antenada com a realidade, antenada com essas novas gerações. E essa geração precisa ser, e não só saber, e não só ter valores, e não só saber matemática, física, química, biologia. Elas têm que ter uma escuta de qualidade, uma escuta sensível. E nossa família integral tem esse DNA, não é? A gente tem esse cuidado de saber cada um pelo nome, conhecer as peculiaridades de cada aluno, a vivência que ele teve, as situações familiares que a gente se envolve. Não tem como não se envolver, não tem como ser indiferente. Esse compromisso nosso com as famílias, com a felicidade do aluno. Então, estamos falando aqui, essa noite é memorável, essa noite é uma noite muito especial. E nós vamos falar de felicidade, de alegria, de emoção. Não dá para separar. Nossa missão está muito clara como integral. A felicidade pessoal é algo que não se negocia, né? A gente quer um aluno super bem situado, né? Um emprego maravilhoso, um salário maravilhoso, realizado em todos os sentidos, que não necessariamente necessita, foi importante ter um super emprego ou salário, ele tem que estar feliz. E para ele estar feliz, a gente tem que cuidar da saúde mental, que hoje é uma coisa muito importante, do que está afetando a performance desse aluno. Por que não está estudando? Por que não está conseguindo se concentrar na aula? Será o que é? Será que é a didática do professor? Ou uma questão em casa, que não foi conversada com papai e mamãe, que papai e mamãe não observaram com essa vida corrida? Então, a gente tem que fechar. O que eu tenho assim, paixão e amo trabalhar no Integral, estar aqui, é porque as pessoas ficam buscando todas as pequenas coisinhas para que feche o processo como um todo, sabe? Dessa completude. Nosso aluno não tem que ser um aluno potente, né? Rigoroso, ríspido, né? Que consiga as coisas no cotovelo, né? Carnaval, né? A gente vai entrando e vai abrindo o caminho. Isso aí não. Porque essa potência toda, essa energia toda, chega lá na frente, vazia. Fica uma coisa volátil e fica um grande vazio. Agora, se ele for completo, íntegro, integral mesmo, completo em todos os sentidos, elas vão colocar aqui para vocês o que compõe a completude do ser humano. A gente vai estar muito feliz em estar sentindo que esse aluno não sai só fera nas disciplinas, não, sai um ser humano íntegro, tá? Bem resolvido, que vai entrar nessa sociedade trazendo só coisa boa e mudando um pouco o que está aí. Então, a gente tem um propósito mais ousado, um propósito maior. E isso vocês vão ver de forma maravilhosa com essa equipe sensacional que tem como traduzir. Mas eu quis trazer aqui esse sentimento de emoção. Nós vamos falar de felicidade, de sentimento, de emoção. É uma noite muito, muito especial.
Boa noite a todos. Boa noite a todos de casa também. É um imenso prazer para mim estar aqui hoje participando com vocês dessa noite assim inesquecível, né? Eu sou Emília, muitos aqui já me conhecem, né? Eu sou coordenadora discente do Integral Kids, do G2 ao 5º ano, e sou uma das representantes do núcleo socioemocional. Né? O nosso núcleo socioemocional, ele foi criado porque nós, enquanto educadores, como bem o professor Luiz falou, nós não estamos apenas preocupados com o saber, e sim com o ser, em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. A gente aqui na escola, a gente tem os maiores tesouros, que são os filhos e filhas de vocês. Né? Aqui eu já posso reconhecer, tive o prazer já de atender vários pais aqui, e a gente vê esse aluno aqui na escola como um protagonista no processo de educação. E aí eu fico perguntando, quem é esse aluno do Colégio Integral? Esse aluno do Colégio Integral, ele é um aluno alegre, ele é um aluno amável, ele é um aluno criativo, e ele é um aluno que adora fazer amizades. Mas a gente sabe que o atual momento que nós estamos vivenciando, que é um momento extremamente desafiador, a gente sabe que com isso tudo que está acontecendo, nós tivemos que ter um olhar ainda mais cauteloso e diferenciado para esse aluno. E aí, diante de tudo isso, Nildo, por favor. A gente queria falar para vocês, assim, na verdade, que a gente sabe que diante de tantas urgências que estamos aí vivenciando e acontecendo no mundo, a gente sabe que uma realidade que a gente não pode negligenciar é a parceria entre a família e a escola. Isso é uma das coisas, assim, que são fundamentais. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos alguns dados, né? Folha de São Paulo, alunos enfrentam ansiedade, automutilações e agressões na volta ao presencial. O Globo, preocupação com bullying cresce no país e combate é insuficiente, diz pesquisa. G1, crise de ansiedade em alunos acende alerta para cuidados com saúde mental. Especialistas apontam que a escola tem papel relevante no apoio. Diante de tantas coisas que estamos vivenciando, eu acho que a gente tem que ter uma consciência, nós quanto adultos, nós como família e escola, que nós adultos podemos sim alterar esses aspectos que estão no cotidiano das nossas crianças, dos nossos jovens. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, e com isso a gente vai contribuir para quê? Para o seu comportamento. E a gente vai contribuir também para que a gente, através dos nossos ensinamentos, a gente vai fazer com que ele consiga driblar as dificuldades que eles vão passar. Com isso, eu pergunto a vocês, como é que a gente pode, família e escola, contribuir para isso? E aí eu estava pensando, todo mundo, na verdade, a gente já sabe disso, mas tem algumas coisinhas que a gente, enquanto escola e família, não podemos passar despercebido, que é dar rotina, que a criança precisa, o jovem precisa de rotina. A gente precisa estabelecer limites, isso é fato, né? Eu sou mãe também, então a gente sabe que isso é primordial. A gente precisa dar autonomia. Eu acho que autonomia, na minha concepção, é uma das coisas mais importantes que a gente está falando aqui. E também a gente tem que dizer o não, a gente tem que saber dizer o não, e ele tem que entender o porquê desse não. Então, gente, eu queria dizer para vocês hoje que a gente contribuindo com tudo isso, entre família e escola, eu tenho certeza que a gente vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, desse jovem, e a gente vai colaborar para a saúde dele física, mental e emocional, certo? Eu gostaria de finalizar a minha apresentação falando para vocês da grande importância, do grande desafio que foi esse núcleo socioemocional para todas nós. E gostaria de firmar com vocês hoje essa parceria que estamos iniciando e que temos a certeza que hoje é o início de um trabalho lindo que vamos vivenciar, tá certo? Então, obrigada a todos.
Agora eu vou chamar a minha colega e psicóloga Viviane Uchoa. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa. Aqui tá bom? Eu sou Viviane Uchoa, sou psicóloga, especialista em saúde mental. Estou na coordenação aqui no Colégio Integral da primeira e segunda série do ensino médio. Então, eu vou pegar o filho de vocês ainda daqui a alguns anos. Mas é com imenso prazer que eu estou aqui hoje. Meu coração vibra de felicidade. Ontem a gente estava apresentando para os pais do ensino fundamental e do ensino médio, e hoje aqui para os pequenininhos, pais dos pequenininhos. Tem uma importância enorme aqui para a gente, pensando nesse segmento que a gente quer dar, nesse alinhamento da educação das nossas crianças até os nossos adolescentes quando saírem daqui do colégio. Então, hoje eu vou apresentar para vocês o nosso núcleo socioemocional. E aí eu me refiro ao nosso porque ele não é um núcleo formado somente por mim e pela colega Emília, mas ele é formado pelas coordenadoras discentes, que não estão aqui hoje, que é do ensino fundamental, mas que é importante citar, Lívia e Verônica. Ele é formado por Lúcia, que é coordenadora discente da terceira série do ensino médio, tem uma importância enorme também, porque ela prepara os alunos para a vida. É aquele momento em que o jovem ele vai se deparar com a realidade da vida adulta, e que não é fácil essa realidade. Mas temos também aqui a coordenadora Kátia, Angélica, temos aqui Xanda, também, que é a coordenadora de disciplina, Paloma, que não está aqui, mas é a nossa coordenadora docente, ela está aqui no espaço também. Tudo isso para falar que somos uma equipe que eu acredito que é uma equipe que se preocupa com o principal, que é o bem-estar desse aluno. A gente não quer, como o professor Luiz falou, a gente não quer somente um aluno que nos dê resultado. A gente quer esse aluno que dê resultado, mas a gente quer um aluno que seja feliz, um aluno que seja realizado. A gente quer ver nossas crianças correndo, dando risada, abraçando os bonecos, como a gente está vendo aqui durante essa semana, os bonecos do Live. A gente quer ver nossos alunos aprendendo e se transformando, crescendo. Então, é para isso que o núcleo socioemocional ele chega. Ele chega para poder somar os aspectos da saúde mental com a aprendizagem. E eu acho que esse que é o grande diferencial aqui do Colégio Integral, quando se propõe a ter esse olhar individualizado para esse aluno, mas esse olhar através dessas duas perspectivas. Então, pode passar? Ah, já passou. Eu gostaria que vocês levantassem as mãos. Quem aqui já pensou, planejou e projetou uma vida mais saudável, uma vida mais segura, com segurança física, onde a gente possa sair tranquilamente, sem violência aí fora, onde a gente possa ter uma vida com uma segurança financeira, onde possa dar também algum conforto para os nossos filhos, e o principal, uma segurança emocional. Quem aqui já pensou em ter essa realidade? Levanta as mãos aí. Todos nós, né? Teve uma até que levantou as duas. Então, é isso. Ultimamente, eu tenho visto, eu atendo na clínica só com adolescentes, mas eu tenho visto o quanto que os adolescentes estão precisando de um olhar mais individualizado, sobretudo pós-pandemia. Então, tem demandas de saúde mental que estão crescendo cada vez mais, como ansiedade, alguns transtornos de atenção que a gente vê muito aqui na escola, tem casos de depressão que estão aumentando cada vez mais. E aí, o que é que a sociedade está fazendo com isso? O que é que a escola está fazendo com isso? A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela traz a importância de trabalhar os aspectos socioemocionais. Mas aí, eu pergunto para vocês, qual a importância de estudar, de trabalhar e desenvolver esses aspectos socioemocionais? Para quê que a BNCC, que além de estudar matemática, física, química, português, ela traz a importância de, não, vamos olhar para os aspectos emocionais também para dentro da escola. Eu acredito que ela tenha pensado sobre isso, porque seria tão interessante se desde pequenininha eu tivesse tido um desenvolvimento na minha escola em que trabalhasse não somente a minha habilidade para ler e escrever, mas a minha habilidade para lidar com minhas questões emocionais, a minha habilidade para eu lidar com o meu medo, com a minha insegurança na hora de fazer uma prova, como eu vejo meus adolescentes chegarem na primeira série do ensino médio,
eles fazem prova sexta, tarde, sábado pela manhã. E aí eu vejo na sexta-feira aqui como eles estão diferentes. Isso é um dado importante. Porque quando o aluno chega na minha sala e fala, Viviane, eu estou muito ansioso, aí rói unha, estou sentindo uma dor no estômago, é porque provavelmente ele não foi desenvolvido, não foi trabalhado desde pequenininho essa habilidade de autorregulação. Essa habilidade de chegar ao sentimento, a gente reconhece, acolhe e aí sabe lidar com isso. Então, seria interessantíssimo que desde pequenininho a gente pudesse ter esse desenvolvimento. E aqui no Colégio Integral, a gente sempre teve essa preocupação, né? Há 37 anos eu escuto falar que o colégio tem esse olhar para as demandas emocionais, mas agora a proposta com a parceria, né, com o LIVE, com o OLUS e com o Núcleo é de que isso seja efetivamente visto, trabalhado, desenvolvido através de projetos, através do olhar, do atendimento, do acompanhamento dos pais. Então, acredito que esse núcleo aí vai vir aí esse ano de 2023 para revolucionar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos alunos e as nossas também. Porque se eu trabalho as minhas habilidades emocionais, consequentemente eu vou saber lidar com os conflitos de uma forma mais assertiva, né? De uma forma mais tranquila. Então, eu começo falando aqui que Piaget, que é um educador, ele foi um psicólogo do desenvolvimento muito importante, eu gosto muito dele, ele foi quem primeiro olhou o aluno como um ser integral. O que é isso? Ele entendeu que, para o aluno, o mais importante não é aprender. Ele queria que o aluno aprendesse a aprender, que é diferente. Ele queria que o aluno aprendesse extramuros aqui da escola. Então, ele fazia o acompanhamento desde muitos anos atrás. Ele já acreditava no acompanhamento, onde, se eu conheço a vida de João, se eu acompanho a vida de João, eu posso dar um encaminhamento e um desenvolvimento apropriado para João. E aqui no colégio, a gente não olha João como um número, como mais um aluno. A gente olha João, a gente conhece a mãe, a gente conhece o pai, o responsável. A gente vai fazer as intervenções de acordo com a necessidade e especificidade de João. Então, o núcleo também vai vir com essa proposta de como é que isso vai acontecer na prática. As coordenadoras discentes, elas irão se reunir com encontros periódicos, a gente ainda está fechando se vão ser a cada 15 dias ou uma vez por mês, a depender da realidade. Então, a coordenadora discente, por exemplo, Emília, que está lá no Kids, está percebendo uma necessidade de algum aluno que precisa de um olhar mais atento. E aí, vai trazer para o núcleo, e aí vai juntar tanto o olhar dela com as outras coordenadoras discentes, que são educadoras, que têm uma vasta experiência, com o meu olhar, especialista em saúde mental, e vamos discutir o caso daquele aluno, para então dar os direcionamentos, seja um acompanhamento psicoterapêutico para OLUS, um acompanhamento com alguma parceria que o LIVE possa trazer para a gente. Então, tudo isso é para que a gente trabalhe esse aluno como um todo, na completude. E aí, pensando nisso, né, nós pensamos em trazer esse organograma. Esse organograma ele foi pensado baseado numa coisa que eu faço muito, né, na minha clínica. Eu sou gestalt-terapeuta e eu trabalho muito através da perspectiva biopsicossocial. O que é isso, biopsicossocial? É quando eu olho para esse ser humano através da perspectiva biológica, através da perspectiva psicológica e social. Então, eu não posso olhar somente uma queixa. Quando o adolescente ou um adulto chega na minha clínica, eu não posso olhar, eu estou ansiosa. Não. Ansiedade, eu vou ver como é que essa ansiedade está se apresentando no corpo, que é biológico, como é que essa ansiedade está fazendo com que ele lide, né, nas relações dele, os aspectos sociais, e como ele está se sentindo emocionalmente, que é através da perspectiva psicológica. Então, quando a gente junta esses três pilares e juntamos também com esse organograma, a gente entende a importância e a necessidade de olhar o ser integral. E por isso a gente botou o ser ali no meio. O ser ali no meio é o filho, né, a filha, sou eu que estou ali no meio também, é o funcionário, é o porteiro, porque esse núcleo socioemocional ele também vai trabalhar com os funcionários, com os professores, com os nossos alunos. Então, ele está ali no meio. Ser integral. Para eu entender como é esse ser integral, eu tenho que trabalhar essas 5 esferas, que a gente chamou de 5 pontos vitais. Quais são esses 5 pontos vitais que são importantíssimos para eu entender esse ser humano que está chegando para mim, para ter algum tipo de conversa? Eu vou olhar para a relação intrapessoal. Como é que esse aluno, como é que essa pessoa está lidando com os aspectos internos? Se ele está fazendo algum processo terapêutico,
se ele está tendo algum momento de conexão com ele mesmo, aquele momento em que ele olha para as próprias questões. Como é que ele está lidando com a raiva dele? Como é que eu vejo que uma criança está lidando com a frustração? Como é que eu vejo que a criança está lidando com, ai, não pegue meu brinquedo, não, eu não vou te dar meu brinquedo, e o outro quer pegar o brinquedo, como é que eu vou mediar essa relação? Então, a gente vai entender quais são os aspectos que esse aluno, na individualidade dele, apresenta sobre a relação intrapessoal. O outro ponto é interpessoal, que é como esse aluno está lidando na relação com o outro. Então, como é que esse aluno está mediando os conflitos dele? Como é que ele está aceitando as intervenções que nós, coordenadoras discentes, fazemos diariamente aqui? Como é que esse aluno está lidando com o conflito que ele possa estar tendo dentro de casa, que acontece muito do adolescente chegar para mim e falar alguma demanda, não de aprendizagem. Hoje mesmo eu atendi uma aluna que ela foi para a minha sala para falar de uma nota de matemática que ela tinha tirado baixa, mas depois eu fui vendo que ela estava trazendo outras demandas por trás da nota baixa em matemática. E aí o direcionamento foi, entrei em contato com a mãe para entender o que está acontecendo dentro de casa. Isso tudo é para olhar o ser integral. Não vou olhar somente a nota baixa dessa aluna que chegou para mim. Então, o outro ponto ali é o bem-estar. O bem-estar é a soma do lazer e saúde. Como é que esse aluno está dormindo? Como é que esse aluno está se alimentando? Ele está tendo uma alimentação saudável? Os pais estão tendo uma alimentação saudável para que o filho também tenha uma alimentação saudável? Ainda hoje a gente estava conversando, né, de uma mãe que estava bebendo refrigerante e falou assim, não, mas meu filho não toma refrigerante. Mas o filho dela sabe a importância que aquele refrigerante não faz bem. E isso eu achei muito bacana, porque ela está ali, ela está dando um exemplo e o filho está compreendendo que, ó, minha mãe está tomando refrigerante, mas é errado. Mas ela também reconhece que ela precisa fortalecer a ideia, dentro do que ela entende que é errado, né? Cada um tem a sua compreensão, de que naquele momento ela dá o exemplo, mas ela explica também os motivos daquilo. E o filho dela, acredito que tem uns 4 anos, e já tem esse nível de compreensão. Então, tudo isso para ver como é que está esse bem-estar, como é que está o momento de lazer com os filhos de vocês. Será que eu estou deixando meu filho em casa e estou fazendo outras atividades, só que meu filho está lá, precisando de atenção, sobretudo na idade, né, do Kids, que tem um nível de formação ainda de pequenininhos. Eles precisam de atenção, eles precisam de colo, eles precisam de acolhimento. Quando eles choram, eles estão comunicando alguma coisa, né? Então, a gente precisa dar ouvido, né, dar atenção, dar o olhar para aquela criança que está ali comunicando de alguma forma. Espiritual, que não tem a ver com religião, mas é como esse aluno, como essa família, como esse funcionário está trabalhando a espiritualidade dele. Será que ele está indo a alguma igreja? Será que ele está fazendo alguma oração em família? Resgatar isso, né? Que pelo menos alguns anos atrás eu tinha o costume, né, dentro de casa, de minha mãe fazer algumas orações. Mas com o passar do tempo isso vai se perdendo. E eu acho isso tão necessário dentro do que cada um entende que é religião, dentro do que cada um entende da crença. É importante resgatar esse momento de oração, é importante resgatar esse momento de conexão, né, com o eu superior. Tem famílias que, de repente, podem fazer uma meditação. Eu ensino muitas técnicas de respiração para os meus alunos, quando eles estão apresentando algum nível de ansiedade. Então, trabalhar sobre a perspectiva da espiritualidade é importantíssimo, tá? Aí a gente vem ali para o cognitivo, que é um pilar importantíssimo dentro da escola, que é o pilar do intelectual, da aprendizagem. Como é que meu aluno está no aspecto da criatividade? Como é que meu aluno está na questão da atenção? Será que ele está tendo um bom rendimento? Será que não está tendo um bom rendimento? Será que ele está tendo um bom resultado? Como o professor Luiz falou, é uma soma. Então, eu tenho que dar atenção a isso também. Ainda no Kids não tem, né, essa importância, mas tanta importância. Mas quando chega no fundamental e no ensino médio, os alunos querem nota o tempo todo. Tudo bem, eu quero que eles tenham nota, mas eu quero também que eles atinjam esses 5 pontos para, então, eles entenderem como é essa completude. Pode passar. E aí, agora eu vou apresentar 3 palavrinhas que são, eu falei no diminutivo, mas elas têm uma importância necessária para todas as relações. Escutar, acolher e desenvolver. E são 3 palavras que são a base do nosso núcleo. Porque se eu escuto, se eu acolho, se eu desenvolvo, eu estou trabalhando o aluno através
holística, através da perspectiva holística, através da completude. Então, escutar, eu já começo dizendo que é diferente de ouvir. Ouvir é um ato mecânico. Eu vou pegar aquela informação, eu estou falando aqui, mas se vocês estiverem pensando no mercado que tem para fazer, vocês não estão me dando atenção, então vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me escutando, vocês estão me ouvindo. Então, a grande diferença é, se eu dou atenção ao que a pessoa que está ali na minha frente está falando, eu estou escutando ela. Então, eu posso escutar através de um olhar, que eu paro e me conecto de frente para a pessoa, faço esse contato visual, e aí eu estou escutando o que a pessoa está me falando. Eu posso escutar parando tudo, saindo do barulho, trazendo meu aluno aqui no corredor, eles cansam de me procurar. Viviane, aí começa a falar um monte de coisa, peraí, vamos lá na minha sala, aí chamo na minha sala ali, eu escuto o meu aluno. Eu quero olhar para ele, eu quero ver como é que o corpo dele vai se apresentar quando ele estiver fazendo alguma queixa. Quando a criança está chorando, eu não posso, de jeito nenhum, escutar quando ela está chorando somente. Eu tenho que esperar ela se acalmar. Aí é a técnica, né, que eu acredito que todos vocês saibam. Eu tenho que me abaixar, me aproximar dela, da altura dela, eu tenho que fazer esse contato visual e eu tenho que escutar o que ela está me falando. Porque só assim ela vai se sentir, né, validada, reconhecida. Então, escutar é a fase inicial do acolhimento. Então, primeiro eu escuto para depois acolher. Como é que eu acolho? Eu acolho saindo de mim, me distancio das minhas questões e vou acolher a outra pessoa que está ali na minha frente. Eu vou acolher através de um abraço. Ainda bem que já acabou a pandemia e podemos, né, voltar ao toque físico. Eu vou acolher através de um carinho assim no braço e vou dizer como é que você está, mas olhando no olho. Gente, o contato visual, para mim, é o que salva. Eu não posso falar com a pessoa está aqui falando comigo, eu estou olhando para o outro lado. Não, eu tenho que fazer esse contato visual, eu tenho que chegar perto. Às vezes eu tenho que falar mais baixo para a pessoa prestar atenção. Então, o acolhimento é um ato que, às vezes, eu posso dar um bom dia para o porteiro quando eu chego. E eu, aqui no Colégio Integral, eu sinto esse acolhimento lá da frente. Eu sinto quando eu chego e o porteiro faz, bom dia, Viviane, com um sorriso. De repente, se eu já venho de casa um pouco triste, um pouco desmotivada, eu já posso me motivar lá na frente. E é essa a importância que tem de chegar e dar um abraço. Oi, Emília, como é que você está? Abraçar. Xanda, oi, Xanda, como é que você está? Está precisando de ajuda? Isso tudo é acolhimento. Quando o aluno chega para fazer alguma queixa ou está precisando de alguma intervenção, às vezes o aluno não precisa de nada. Eles vão lá para a sala, tem um coraçãozinho desse, eles sentam, mostra aqui, tem esse coraçãozinho, que eu acho lindo. Eles sentam no meu sofá e ficam lá, segurando o coração. Aí eu espero. E aí, no momento deles, eles vão falando qual é a queixa, qual é a dúvida, qual é a questão. Tudo isso para que eles se sintam acolhidos. E aqui as coordenadoras discentes e as docentes, elas têm esse olhar. É diferente aqui no Colégio Integral, porque nós prezamos muito por esse acolhimento. E aí, a última esfera, que é o desenvolver. Desenvolver significa crescer, transformar. E isso é muito importante, tá? Sobretudo aqui para a nossa realidade aqui da escola. A gente quer transformar os filhos de vocês. Eu quero me transformar. E eu me transformo a cada encontro. Eu entrei uma e eu vou sair outra hoje. Aqui, rapidamente, esses 10 minutinhos. Porque eu me transformo. Eu vou entrando no campo do outro, o outro vai entrando no meu campo. E isso é questão não somente de energia, mas é questão de troca. Então, a transformação ela é importantíssima para a gente obter uma melhoria na performance do aluno. Olha como é um alinhamento. Então, se eu escuto o aluno, se eu acolho a demanda dele, eu já vou pensando qual é o desenvolvimento que eu vou dar para esse aluno. Então, tudo isso é para que vocês entendam que a gente não vai olhar o aluno, o filho de vocês, como uma caixinha que já vem pronto, e aí aquela música, né, da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, esse aluno ele vai estar em desenvolvimento o tempo todo, principalmente na fase da infância, que o desenvolvimento acontece às vezes diariamente. Às vezes eu vejo que as crianças elas têm uma capacidade de se transformar diariamente, e a escola tem um papel importantíssimo. Então, são esses 3 pilares, né? Escutar, acolher e desenvolver, que priorizamos aqui no nosso núcleo socioemocional, para que a gente possa ofertar essa escuta qualificada, essa discussão de caso que iremos fazer diante de alguma demanda, e a troca, né? Que eu acho que é importantíssimo. Aí é o vídeo, né? Então, como eu falei aqui no Colégio Integral,
há 37 anos, eu não faço parte dessa história, não, o colega é mais velho do que eu, mas o que eu escuto das histórias daqui é de que ele sempre priorizou esses aspectos emocionais, sempre priorizou o acolhimento, escutar o aluno, priorizou a aprendizagem também, resultado. Nós temos uma turma TAP aqui, que eu particularmente adoro trabalhar, que é a turma de alta performance da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. A gente prioriza isso também. Mas agora a ideia é que a gente some esses dois olhares, socioemocional com a aprendizagem. E aí a gente vai mostrar, a gente fez um vídeo bem curtinho, né, com os projetos, as atividades que os alunos gostam, se dedicam, e que esses projetos, eles são pensados através daquelas cinco pontos vitais do organograma, onde, por exemplo, temos alguma atividade aqui, diga uma atividade do Kids, tem o Nossas Palavras. O Nossas Palavras, ele trabalha o cognitivo, ele trabalha o bem-estar, ele trabalha intrapessoal, porque ali ele está trabalhando a criatividade, ele está trabalhando, né, os aspectos emocionais dele. Então, a gente vê que, às vezes, o projeto ele não vai abarcar as 5 esferas, não, mas, geralmente, ele abarca mais de 2, 3 esferas, o que é muito importante esse olhar na completude. Então, vocês vão ver agora um videozinho rapidinho com a imagem de nossos alunos. Agora eu vou passar a palavra para... Cadê ela? Ali. Daniela, obrigada. Daniela, ela vai representar, ela vai falar um pouco sobre essa parceria da OLUS. E aí, quando ela finalizar, vamos ter a apresentação de Márcia, que é do LIVE, e aí depois a gente abre para perguntas, tá? Obrigada. Eu queria fazer um acolhimento especial à Daniela, porque é a prata da casa, né? Foram mais de 20 anos aqui conosco e saiu para um projeto e agora está aqui conosco novamente, né? Então é muita alegria recebê-la, viu? Gente, boa noite. Como o professor Luiz falou, é muito gratificante. Aqui é a minha segunda casa mesmo, me sinto muito acolhida. Boa noite vocês, familiares, direção, coordenadores, equipe de apoio, todo mundo. Esse projeto eu participei há 10 anos atrás, mais ou menos, já se falava de ser integral aqui. Então, assim, não é modismo, não é porque está agora se falando disso, é porque surgiu a pandemia, claro, agora estamos no momento que urge, né? Mas já existia. Agora ele tem, assim, a gente estamos, né? O Colégio Integral, em parceria com a está fazendo esse lançamento oficial, dando um nome, enfim, mas já existia. E há 10 anos atrás, já se falava, já tinha esse cuidado, já tinha essa questão do acolhimento, do respeito ao próximo, ao respeito às diferenças, e o colégio é reconhecido dessa forma. Então, quando eu fui para a OLUS, eu percebi que era importante a clínica. A clínica ela existe há quase 30 anos, né? É uma clínica de saúde mental, é uma das maiores clínicas aqui do Norte e Nordeste. A gente atende cerca de 4.000 pacientes mês, são 200 profissionais, psicólogos, psiquiatras, enfim. Mas sempre voltada para a questão do atendimento clínico. Mas eu percebi, principalmente com a pandemia, que
a demanda dita pelos profissionais, né, cresceu muito das crianças e adolescentes com sofrimento, com questão de ansiedade, de depressão, de TDAH. E aí eu percebi que havia necessidade, a Aulus percebeu que havia necessidade de sair dos muros da clínica, ir para os espaços coletivos e fazer algo diferente, poder somar com as empresas, com as escolas, com as organizações em geral. E aí começamos esse ano, fizemos uma palestra, que foi o pontapé inicial, né? Foi uma palestra com Gisela Tapioca, e vamos implementar algumas ações ao longo dessa parceria, né? Que espero que seja bem longeva. Então, nós estaremos fazendo uma pesquisa socioemocional. Vocês devem receber na semana que vem um questionário com cerca de 20 a 25 perguntas curtas, mas é importante que vocês estejam num local bem tranquilo, que tenham paciência normalmente a gente não tem muita paciência para pesquisa, né? Pesquisa é um saco. Mas, enfim, é extremamente importante, porque ali vai sair um retrato dos alunos do Colégio Integral, como é que eles estão emocionalmente. Então, vai se perguntar sobre a questão como é que eles dormem, se eles choram, como é o choro deles, como é a questão dele relacional, como é que eles estão em casa, com a família, enfim, os vínculos, se tem amigos, se não tem amigos. Então, através desse resultado, várias intervenções serão feitas no ano de 2023, mas já agora a ideia é já começar. Então, teremos alguns workshops em parceria com a Aulus, que algumas turmas que a gente perceber, né, uma necessidade maior, logo iminente, a gente já vai atuar, vai ser feito um trabalho, como Viviane falou aqui, que é psicóloga também da Aulus, é prata da casa também, e, enfim, ela falou sobre a questão da importância de trabalhar mesmo aqui de forma integral mesmo. Então, o trabalho vai ser feito com professores, porque, assim, tem que ser feito dessa maneira. Então, não adianta. Um aluno que tem problema, ele tem muitas vezes problema porque ele tem questões na casa dele, tem questões na relação conjugal, tem questões do trabalho que o pai traz para casa e tem problema, enfim. Então, a proposta da Aulus, a gente já até enviou uma carta para vocês, além de fazer esse trabalho coletivo, participar dessa construção de workshops, palestras e mais outras propostas que possam surgir, que a gente vai estar, depois do questionário, tendo uma noção dessa demanda, também nos disponibilizar para esse atendimento também individualizado, né? De grupos, de famílias. Lá a gente atende desde bebês até idosos. E desconstruir essa questão que terapia é coisa de maluco, que terapia, eu não preciso de terapia. Quem diz, eu tenho uma teoria, quem mais diz que não precisa de terapia é quem mais precisa. Só você dizer que não precisa, é que você precisa. Então, enfim... Então, é muito importante, nós temos essa parceria com valor diferenciado, para quem quiser, né, buscar. Temos 2 unidades, tanto na Pituba quanto em Vilas do Atlântico, com mais de 52 abordagens de todas as formas, enfim. Então, está disponível, temos convênios também, então quem quiser nos procurar, e baseado, a escola também vai estar indicando ou para a Aulus ou para qualquer outra que vocês acham. O importante sentem uma necessidade, buscar um acompanhamento psicológico. É fundamental para o nosso fortalecimento, para a autoestima, para uma série de coisas que já foram amplamente discutidas aqui. Eu vou passar um vídeo agora de 60 segundos, é um vídeo rapidinho que fala da Aulus, e estou à disposição, agradeço a oportunidade, a parceria. Viu? Muito obrigada. No momento em que mais precisamos de apoio, é que vemos quem está do nosso lado. Com um remédio que não vem em caixas, com a mão que sabe tocar a técnica, mas também consegue tocar o principal foco do nosso trabalho, a alma das pessoas. A Clínica Aulus sabe bem disso. São 29 anos atuando como referência em psicologia e psiquiatria na capital baiana, contando com a equipe qualificada, atendimento humanizado e infraestrutura completa e acolhedora. Somos um corpo clínico competente, mas, acima de tudo, somos um corpo que abraça. Temos 2 unidades para receber você, Pituba e Vilas. Juntas, elas somam 58 salas de atendimento, climatizadas e com Wi-Fi. Nossa estrutura é altamente modernizada e conta com todo o conforto e segurança.
As recepções se destacam pelo atendimento humano e personalizado que faz cada paciente se sentir em casa. Nossa equipe conta com mais de 200 profissionais de psicologia e psiquiatria das mais variadas abordagens e especialistas em todas as idades. Quando você, ou quem você mais ama, precisar de apoio emocional, procure a Olos. Saúde mental é mais do que você pensa, é o que você sente. Maravilha, eu agradeço. Então, gente, nós temos que ter sempre um olhar amplo, né? Nós temos que pensar em desenvolver, né, a educação socioemocional, né, a médio e longo prazo, desde as crianças do G2 até, né, o ensino médio, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber a necessidade de alguma intervenção imediata que não dá para aguardar esse processo. Nós não podemos ficar alheios a isso, né? Todos têm que, de alguma maneira, estar com um olhar atento, professores, colaboradores, família, todo mundo, para aquela intervenção imediata, rápida e necessária naquele momento específico, que não pode esperar. Então, um projeto nosso, do Núcleo, tem que estar atento a todas as possibilidades, perspectivas e necessidades, e não esperar que tudo aconteça a partir de uma ação exclusiva da família. A escola tem que estar parceira, tem que estar ao lado da família, para justamente detectar isso e poder ajudar, orientar. Às vezes, o nosso aluno, criança, está em casa e os pais não percebem, às vezes passa mais tempo aqui do que em casa. Às vezes, conta até o contraturno, né? E a gente pode dar esse apoio, esse suporte. Naturalmente, a escola não vai agir como uma, né, clínica de psicologia, fazer terapias, né? Tem uma vez que um pai chegou assim, mas eu quero que você me ajude, porque nós estamos com uma dificuldade lá, eu sou separado, tal, então a gente não está se entendendo, tal. É como a escola fosse fazer uma terapia familiar aqui dentro, juntar todos os casais e fazer o processo de unificação, de convergência para resolver. Eu digo, a gente vai ajudar, não vai interferir em tudo aí, mas tem um limite. Existe o que é o papel da família, o que a gente pode até orientar nesse sentido. Vocês sentam, vocês quatro, se resolvem, se administram, o objetivo é a criança e a gente ajuda nesse processo, mas cada um tem o seu papel fundamental. A escola não pode querer abraçar todo o processo terapêutico e perder o foco da aprendizagem que ela tem. Mas também nunca deve se furtar o papel dela de orientar, de apoiar, de estar próximo às necessidades prementes dessa família, até no que ela não percebeu. A gente não pode ser indiferente, não existe indiferença em educação. Como diz meu pai, ou você vai ser uma inutilidade social. O colégio não pode ser uma inutilidade social. O colégio tem que ser a locomotiva da sociedade. Então, tem que saber muito claro o papel dele e as responsabilidades dele. Mas agora nós guardamos o momento mais especial, né, para convidar a nossa, né, psicóloga, coordenadora, Márcia, aqui, para dar um show aqui, falar do LIVE, que é o que todo mundo está esperando aqui, por gentileza. Obrigada. Olha a expectativa que ele cria, meu Deus do céu. Não sou Ivete Sangalo, né? Gostaria, mas não sou. Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui presencialmente. Eu estive com vocês e quem está em casa também não pôde estar aqui, né? No meio aí do ano, fazendo uma live, a gente pôde conversar um pouco, né? Sobre limites, sobre outros temas. E hoje eu vim aqui, de fato, apresentar, dar as boas-vindas do LIVE a vocês. Essa foi uma semana, está sendo uma semana, mas ontem e hoje especialmente, eu e o meu colega do LIVE, que daqui a pouco deve estar chegando aí, o Daniel, nós estivemos nas turmas das crianças, desde o G2 até o 5º ano, fazendo uma aula experimental com eles. Talvez eles tenham falado aí para vocês, estou vendo aí as cabecinhas, né? Eles vinham muito assim, mas quando que a gente vai ter de novo? Eu quero ficar mais, como é que vai ser? E vivemos momentos assim de muita riqueza. Eu falei ontem e vou repetir hoje, porque agora é com vocês, que são as famílias dessas crianças com as quais a gente teve a interface,
amanhã e depois será com Fundamental 2 e médio, mas eles são incríveis. Eu sou professora há 36 anos, eu percorro esse Brasil fazendo consultoria às escolas, eu continuo em sala de aula e muitas vezes, né, nós evitamos fazer esse tipo de atuação, que é entrar num grupo de alunos dos quais eles não são os nossos alunos, não estão conosco dia a dia. Eu não sou desta escola, não tenho, né, às vezes, a intimidade com o perfil e a cultura da escola, mas venho fazer um trabalho de apresentação. Então, a gente evita ao máximo, porque a gente sabe que isso pode ser um risco para o bem ou para o mal, né, da gente fazer alguma coisa que possa interferir ali. E é com esse cuidado que a gente atuou ontem, hoje com eles, e o que eu tive de volta, sim, foi muito enriquecedor. Eu e Daniel nos dividimos, cada um ia para uma sala, e no final, quando a gente viveu ontem, o primeiro dia, a gente saiu e falou assim, Daniel, e o Daniel é professor há muitos anos também, eu falei, você está sentindo algo diferente aqui? Eu falei, eu estou. Eles são, primeiro, muito educados, gente. É incrível. Eu vou fazer esse preâmbulo aqui, não vou começar tanto, porque eu acho que é muito importante devolver isso a vocês e à escola também. Eles não só são educados, mas não é uma educação formal, daquela que a gente entra na sala, todo mundo se levanta e fala, né, uma coisa forçada. Eles são gentis, eles são carinhosos demais, eles são curiosos, eles queriam saber, eles têm vontade de fazer, de atuar, são alegres, né? Então, na sua espontaneidade também, e são muito participativos de uma forma colaborativa. Então, isso aqui a gente está vendo assim, um caminho muito fértil para tudo que está sendo, que vai ser plantado para além. É para a gente poder ir junto mais. É dessa forma que a gente está encarando e a gente está muito satisfeito saindo daqui, porque a gente fala, essa é uma escola que tem o perfil do que a gente oferece como LIVE, que é o Laboratório Inteligência de Vida. E essa ideia de laboratório é assim mesmo, é alguma coisa que está viva, que a gente tem que acompanhar, está de olho, está perto, não tem receita, estamos falando, né, de pessoas, de gente, então não tem como a gente ter uma receita, mas a gente tem que estar junto nessa química entre as relações humanas. Inteligência emocional e de vida fazendo sentido na vida de todo mundo. Vamos lá adiante, então, meu amigo, para a gente poder. Então, a importância da educação socioemocional, que a gente vai falar hoje, pode passar mais um, por favor. E aí eu trago essa cartinha aqui, né, que é um jogo que nós temos para o pessoal dos anos finais, que é um jogo chamado Concordo ou Discordo, que eu gosto muito desse nome, porque ele dá autorização para a gente discordar também, mas discordar com argumentação. E aí eu faço essa pergunta aqui a vocês, para que vocês possam concordar ou discordar, trago essa afirmativa. A saúde emocional afeta diretamente a saúde física. Vocês concordam ou discordam que é? Alguém discorda? Pode falar também, porque a gente aqui tem que ter, né? Alguém acha que não é tão assim, que não não afeta sempre, nem toda hora? Talvez, quem sabe, todavia, tem? Então, a gente vê isso, né? A maioria hoje responde assim, com essa unanimidade que vocês estão, mas isso não era assim até bem pouco tempo. E eu arrisco dizer que até antes da pandemia não era assim que a gente percebia essa noção de real urgência, de necessidade de se trabalhar as questões emocionais também. Mas a gente olha que mesmo a gente respondendo isso racionalmente, a nossa ação ainda está um pouco defasada. Como, né, meu Deus, agora esqueci o nome, que falou da Olos aqui, como é que é o nome dela? A Daniela falou da Olos, né? Muitas pessoas, às vezes, ainda têm um preconceito em relação a buscar algum cuidado com saúde emocional. A gente acha que está precisando de um atendimento, né? Mas a gente não vai, a gente não recorre. A gente percebe que não está bem, mas a gente acha que vai dar conta, vai jogando para frente, botando para debaixo do tapete e não vai atrás de um profissional. Mas quando a dor é física, da gente ou dos nossos filhos, a gente vai imediatamente. Ou a gente busca rápido o atendimento, a gente aceita tudo que o médico prescrever, vai atrás de pegar o medicamento, os exames, faz o que for preciso para aliviar aquela dor física. Mas a dor emocional, muitas vezes, a gente acha que é bobagem, que é besteira, que dá para esperar, que é mimimi, que é bobagem. Então, eu escuto muito dos adolescentes, eles pedindo, pelo amor de Deus, toda vez que vocês falarem com as famílias, fala para eles acreditarem no que a gente sente, legitimar o que a gente sente.
Esse é o grande pedido que a gente escuta. E se vem do adolescente, eu posso perceber que também vem da criança. Hoje eu vi também uma cena no finalzinho, né, da aula, passei para uma criança, ela estava na hora de ir embora, chorando. Aí eu fui lá, falado com ela, o que houve, você está chorando? Ela, eu molhei a minha agenda, caiu água na minha agenda, não sei o que e tal. Eu falei, ai, que chato. E aí você não consegue ler o que está escrito, apagou tudo? Não, mas o problema é a bronca que eu vou levar do meu pai e da minha mãe, eu estou com muito medo. Aí eu falei, ai, meu Deus, é isso que a gente precisa começar a cuidar nessa educação, através de vocês também, para que a gente não tenha uma educação de ameaça, de castigo, de medo. A educação não passa por aí, ela foi erradamente colocada na nossa cabeça, que era através de uma autoridade autoritária que a gente ia ensinar alguma coisa, e a gente não ensina. A gente já ensina a pessoa, inclusive, a mentir, a fingir, a esconder, a ter medo, a ser inseguro. E isso eu acho que é um ponto que a gente pode depois ir estendendo por aí, que não é o tema de hoje. Mas vamos lá adiante para eu poder trazer, então, esse vídeo que vai dar conta um pouco disso também. Esse vídeo que nós temos do Live, não sei se vocês já assistiram, porque ele está nas nossas redes sociais, no YouTube, tem a voz de um ator muito importante aqui da Bahia, que deu voz generosamente a esse vídeo. Vamos ouvir e ver aí o que é a mensagem que nós temos. Como eu me tornei quem eu sou? Quando me pergunto isso, eu lembro de tudo que estava ao meu redor, desde lá de trás. E penso no tanto que eu aprendi sobre o mundo, sobre o que ele é, sobre o que ele pode ser e sobre o meu lugar nele. Eu me lembro de sentir tudo pela primeira vez e de como isso era tão forte dentro de mim. Do medo e do coração acelerado de ser deixado na escola e da surpresa em descobrir que eu não estaria sozinho. De entender o significado de felicidade no meio de um banho de chuva ou da tristeza de ninguém ter ido ao meu aniversário e da raiva de perceber que as coisas nem sempre seriam como eu quisesse que fossem. E muitas vezes elas seriam o oposto disso. E assim, fui fazendo de mim eu. Porque não existe sentimento bom ou ruim. Existem sentimentos. E todos eles têm uma razão de ser. Mas por que é tão difícil entender isso? Por que eu tinha que engolir o choro? Porque diziam que os meus medos não eram medos de verdade. Porque muitas vezes em que eu estava triste, a primeira coisa que um adulto me falava era: que besteira, deixa disso. Por que eu tive que me perder tanto até me encontrar? Sabe o que eu queria? Eu queria ter tido um espaço onde eu pudesse falar seguro sobre o que eu sentia. Um espaço com menos julgamento e onde as minhas fragilidades fossem legítimas. Sabe o que eu queria mesmo? Que alguém tivesse me dito que não tinha problema nenhum em sentir tudo. Tudo aquilo que eu senti. Porque eu aprendi que nem sempre vai estar tudo bem. E posso falar? Tudo bem também. Afinal, eu só sou porque eu sinto. E aí, quem é esse ator? Lázaro Ramos. Então, Lázaro, ele é pai de filhos que têm aula de Live. Ele tanto se inspirou com o que ele recebia em casa, né, sobre assuntos, sobre sentimentos, emoções, que ele escreveu um livro infantil chamado Sinto Como Eu Sinto, né? E ele veio, né, trazer esse feedback para nós, e nós, então, oferecemos. Você toparia dar voz a esse vídeo? Ele, com certeza. Isso faz parte da minha vida. Thaís Araújo também participou dos nossos congressos, então, com a experiência de pai e mãe, não como atores, mas como pai e mãe. Eu acho que dá uma legitimidade também, né, assim, uma confiança de que, poxa, é algo que passou pela vivência e pela experiência para ele estar ali, oferecendo, né, esse apoio aí. E essa é uma premissa do Live, né, que parece meio óbvia, parece algo que a gente já sabe, mas eu acho que a gente muitas vezes não coloca em prática também. E esse é o nosso esforço, adequar o que a gente sabe com o que a gente sente e o que a gente faz. Então, não existe um sentimento bom ou ruim. Para nós do Live, essa é uma cultura que a gente vem mudando, né? A gente não fazer um julgamento prévio sobre os sentimentos, dizer
que sentimento negativo, positivo, essa é uma emoção saudável, não é saudável. Esse tipo de fala, o que ela faz? Como que se a gente tivesse errado em sentir. Só que a gente sente, a gente não tem como evitar. É algo que vem, né? Que faz parte, e como ele disse aqui no vídeo, quer dizer alguma coisa, tem uma história para contar, tem um porquê. Agora, como eu ajo em relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, a minha ação, ela pode ser ética ou não ética, construtiva ou destrutiva. Aí sim entra essa fase da gente fazer um aprendizado de autorregulação. E autorregulação é regular essa intensidade e adequação com que eu vou agir em relação a isso. Então, esse é um ponto importante. Como eu disse, né, a gente saber que o que for feito, e por isso a gente vai ter muito essa visão sistêmica de trabalhar aqui na escola, trabalhar com equipe escolar, com os professores, com vocês, famílias, para que a gente comece a girar numa mesma direção. Cada um com a sua maneira, com a sua individualidade, com seus valores, com a sua forma, mas que a gente comece a entrar numa sintonia em relação a alguns pontos que são essenciais, como esses que a gente está trazendo aqui, né, e mudando a cultura. Não adianta nada eu chegar na sala, o professor que vai estar ali, né, ministrando aquela aula, dizer para o aluno, tudo bem você sentir tudo bem você chorar, tudo bem você, né, sentir a raiva, e chegar em casa, alguém dizer, engole o choro, ou sair no corredor da escola e um funcionário dizer, ei, que isso, parece um bebezinho chorão, vamos crescer, amadurece, né? Ou que raiva, que menino feio porque sente raiva, né? Então a gente também não ficar, inveja não é coisa de gente do bem, esse tipo de frase que nós escutávamos, a gente vai ter que não repetir mais, né? Fazer uma reflexão em cima disso. Então esse é um convite, né, para a gente fazer essa reflexão e entender por que sim e por que não. Então, vamos lá para o próximo. Aqui eu trago alguns benefícios que foram comprovados através de uma pesquisa científica com pessoas que passaram por uma educação socioemocional de forma intencional, direcionada, com ferramentas próprias, e pessoas que não tiveram isso. Então, foi uma pesquisa americana que foi feita, porque lá eles já trabalham com isso há mais tempo. Então, eles puderam acompanhar um grupo de pessoas desde a época de escola e fora daí também, para ver que reverberações essas pessoas alcançavam na vida adulta. Então, a gente tem aí como comprovado, né, algumas questões. Uma delas, um benefício é a prevenção do bullying. E aqui eu faço, né, de novo a atenção de que é prevenção. O bullying ele não vai acabar enquanto tiver gente, diversidade, pessoas com dificuldade de lidar com a diversidade e uma convivência, às vezes, forçada. E esse é o ambiente propício que é uma escola. A escola, a gente tem uma convivência que não é com quem eu escolhi, como na vida, a gente às vezes tem possibilidade de escolher, outras não, mas eu vou estar tendo que aprender a conviver. Promove o trabalho real em equipe. Aqui eu gosto de dizer que é um desafio, porque a gente está muito acostumado a trabalhar em grupo, fazer trabalho de grupo ainda na escola, né, em que 2 fazem o trabalho e o resto vem para assinar o nome ou comer o lanche na casa do outro, né, quando a gente consegue ir para a casa do outro, que antigamente era mais fácil. Diminui a ansiedade e depressão. Também estou falando a palavra diminui, não tem como dirimir, porque é algo que pode acontecer a qualquer um de nós. Ninguém está aqui com vacina para ansiedade e depressão, mas a gente vai começar a detectar mais rápido os sintomas por trabalhar o autoconhecimento, por estar com uma rede fortalecida de relacionamento, eu poder pedir mais ajuda de forma mais rápida. Então, os danos são menores também. Melhora o desempenho acadêmico, está tudo interligado. Se a gente está, né, se sentindo melhor, sentindo um ambiente melhor, a gente tem capacidade de se concentrar e de ter mais foco. Se eu entro numa sala que eu tenho uma hostilidade, uma briga, alguma situação ali que eu não me sinto bem, que eu sou excluído, eu não vou conseguir prestar atenção em nada do que está o professor falando. Eu vou estar o tempo todo atenso e atento o que os outros do meu lado estão falando contra mim ou agindo de forma, né, contra mim também. Então, essa é uma tensão que a gente começa a tirar um pouco desse ambiente onde a gente resolve mais rapidamente as situações. Ajuda a superar fracassos, eles vão entendendo que fracasso não é um fracasso, não é um loser, né, como eles chamavam, mas é entendendo que esse erro pode ser, na verdade, um fator de aprendizagem. E eu vou superar no sentido de vou ter perseverança. É uma das habilidades com as quais a gente desenvolve e trabalha com eles também.
ajuda a conscientizar sobre os seus talentos e também as suas limitações. Com autoconhecimento mais aprofundado, eu percebo aquilo que realmente eu tenho, né, um gosto, uma aptidão, e aquilo que eu não tenho tanto. E aí eu posso escolher se eu vou me dedicar a sair da famosa zona de conforto ou não, ou eu vou aprofundar aquilo que eu já gosto, já tenho interesse, e assim a gente vai fazendo escolhas também. Diminui o índice de violência e comportamento antissocial. Então, a gente já está trabalhando justamente empatia, relacionamento. Isso vai ajudando muito na convivência. Aumenta a empregabilidade. Então, isso vem sendo já muito batido. Vocês já devem ter ouvido falar bastante de que, muitas vezes, o que vai diferenciar na hora de uma escolha para um emprego é justamente o que hoje se chama nas empresas de soft skills, que são essas habilidades socioemocionais, que é o que vai estar ali. Então, temos pessoas com o mesmo currículo, o mesmo histórico, as mesmas possibilidades de conhecimento, passaram, então, naquele funil ali, chegou na hora da entrevista para o emprego. O que eu vou observar como, né, uma pessoa de recursos humanos? Como é a sua comunicação, como você trabalha em equipe, como você se comunica, como você colabora, como você é criativo nas soluções que você dá, como você é perseverante, o seu pensamento crítico em relação às situações, a sua proatividade, não ficar esperando o outro demandar para você, perceber onde você pode agir. Então, essas habilidades, elas são muito, né, necessárias para uma boa convivência. E isso vai ser o motivo não só de entrar para se manter, e às vezes é o motivo do que muitas vezes as pessoas são mandadas embora e às vezes nem sabem que é por isso, e saem correndo para fazer um cursinho técnico de alguma coisa e não era isso que estava faltando naquele momento. Estimula escolhas responsáveis e saudáveis. Então, da mesma forma como eu também começo a ter um pensamento crítico mais fortalecido, a poder me afirmar como eu sou, aquelas situações em que o grupo, né, eu vou no meio da boiada ali, eu vou sendo levado pelo Maria vai com as outras, começa a ter menos chance de acontecer, porque eu vou ter escolhas responsáveis, saudáveis, eu vou saber dizer não, eu vou saber entender o que eu posso, o que eu quero, o que isso faz bem ou mal para mim também, e que eu não vou perder as amizades que são importantes porque eu não concordo com elas. Então, isso vai fortalecendo também, e a gente trabalha isso bastante com eles em aulas direcionadas. Então, o que é o LIVE, né? O que o LIVE vem realmente trazer, né? Ele é um programa, então, de socioemocional, educação socioemocional, vai desenvolver a inteligência emocional, essas habilidades socioemocionais, desde a educação infantil de 3 anos, a gente começa aí com 3 anos, até o final do ensino médio. Ele tem uma atuação de forma tríplice, que a gente tem com essa visão que eu estava falando. Dá aulas semanais, um tempo de aula semanal, uma vez por semana, na grade curricular, então não é opcional, é para todos, acontecendo naquele um tempo de aula para os alunos. Temos uma formação continuada para os professores, para as pessoas que vão ministrar esse momento com os alunos. A gente vai ter um acompanhamento pedagógico permanente também. Vamos ter momentos como esses para as famílias, né? Fazer o acompanhamento também com as famílias, como esses, como uma plataforma que eu vou mostrar aqui para vocês, e outros recursos de material que vocês vão recebendo em casa. Estou vendo aí que os mascotes já estão passando aí por vocês. Hoje e ontem foi um frenesi com eles, não só com os bonecos grandes, mas com os pequenos que a gente levou na sala também. Era tal de abraçar, deixa eu dar um beijo, deixa eu dar boas-vindas para os meus amigos que vão ser o ano que vem aqui na escola. Então, eles já estavam querendo levar para casa, que é o grande, né, prazer que eles têm, e isso vai acontecer no ano que vem. Então, é isso, gente, desenvolver a compreensão de si, do outro e do mundo. E aí, de que maneira a gente faz isso, né? Quando a gente fala de currículo socioemocional, muitas pessoas às vezes se perguntam assim, mas por onde que começa? Eu sei que matemática, há anos, desde que acho que se dá aula de matemática, alguém que me corrija se eu estiver errado, a gente começa aprendendo a somar. Aí depois vem subtração. Aí multiplica. Por fim, a divisão. Então, essa é a sequência que não muda. Você pode fazer de várias maneiras, aprender com, mas essa é uma sequência que não muda. Como que a gente constrói essa estrutura curricular para uma educação socioemocional, se isso também tem vários fatores culturais, fatores, né, por sermos brasileiros, a gente não queria fazer um programa que fosse copiado de um programa estrangeiro. Não queríamos fazer um programa que fosse clínico, a gente vem de escola, nossa equipe vem, né, de estar no chão da escola, entendendo como que isso funciona e permite acontecer.
Então, desde a educação infantil, a gente começa a olhar com as emoções básicas, a se perguntar que sentimento é esse, como que isso aparece no meu corpo, a construir uma linguagem. E as emoções básicas que deu, né, a teoria das emoções básicas que foram classificadas por Paul Ekman, foi o que deu origem ao filme Divertidamente, que vocês já devem ter visto. Quem não viu, corra para ver, porque realmente é uma preciosidade. Então, medo, alegria, tristeza, raiva, e trouxemos lá da psicanálise de Winnicott o conceito de amor. Um amor que eles percebem através do cuidado. Como eu sou olhado, como eles falam comigo, como eu sou acarinhado, como eu sou tocado, como eu sou, né, enfim, beijado, falado. Tudo isso é muito importante. Eles percebem nessa forma muito concreta esse amor. E aí nós temos no Fundamental, anos iniciais, do 1º ao 3º ano, um foco em inteligência emocional. E os 4 pilares da inteligência emocional, que são para o resto da vida, é autoconhecimento, como eu reconheço em mim essas emoções, esses sentimentos, o que eu faço com elas, a autorregulação, a empatia, como eu reconheço no outro a emoção que é do outro, que se expressa de forma tão diferente às vezes do que a minha. A gente trabalhou um pouquinho hoje isso com eles e ontem. E o relacionamento, como que eu lido com essas emoções que estão entre nós. Como eu disse, isso é para o resto da vida, porque a gente está sempre em mudança, em movimento. E aí, no 4º e 5º ano, a gente vai fazendo uma passagem suave, saindo daquele lugar, eu comigo, eu com ele, eu com esse grupinho, vamos pensar mais global, mais socialmente, e trazemos aí as habilidades também, os 3 Cs e os 3 Ps. Colaboração, comunicação e criatividade, pensamento crítico, perseverança e proatividade. E no fundamental, anos finais, a gente aprofunda tudo isso, e no médio, trabalhando com um projeto de vida com esses eixos norteadores. Como eu estou, não é quem eu sou, que a gente vai trabalhar autoconhecimento, porque, como ela mesma disse, é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, morrer assim, não é ponto final. Nós somos reticências. Então, é como eu estou comigo, com a família, com a escola, com o meu papel de estudante, com as questões do mundo. No 2ª série do ensino médio, o que me move? Quais são as minhas escolhas pessoais e as minhas escolhas profissionais? Aonde que elas se encontram? Aonde elas se distanciam? Como que a gente consegue viver mais feliz quando elas se encontram, né? E para onde eu vou? Fechamento na 3ª série do médio, pensando nesse momento desse aluno que está se despedindo, desse momento, dessa família, dessa escola, desse grupo de amigos, e aí vai para o mundo também. O que eu levo? Como é que eu me preparo para esse desafio todo? E aí vamos focar agora aí para os anos de vocês, para que vocês possam ver um pouquinho do material, de como é feito, como a gente trabalha, né? Olhando esse olhar tríplice, como eu falei, pode passar. Em sala de aula, então, como é que isso acontece? Vamos lá, para a educação infantil, pode passar. Alegria, raiva, tristeza, medo e amor. Esse aí já tem um pouquinho a cara do Guaxinim, que está ali no colo dela, ó, que é o Juno. É o personagem que vai acompanhar o grupo de 3 anos de idade. Pode passar também. E aqui estão todos, olha, sempre a gente convida pessoas que são especialistas da sua área. Não adianta eu, Márcia, por ser psicóloga, ser professora, trabalhar com teatro a vida toda, a gente escrever um livro sobre educação socioemocional, porque sai muito chato. Então, nós vamos convidar quem é da área, da especialidade daquela área. Então, a Mirna Portela e o Lohan Cardon, que é o ilustrador, e a Maíra Martins é a musicista, que criou as músicas. Então, esse é o ponto de partida. Como que vai ser trabalhado? Vai ter uma história que vai estar um pontapé inicial, aí desde os 3 anos até o 3º ano do fundamental, nos iniciais, vai ser a partir das histórias dos personagens que eles vão se reconhecer, que eles vão entendendo o que está acontecendo, que eles vão vendo possibilidades de como ele pode fazer diferente, o que aconteceu ali. Então, vai trazendo esse recurso. Os fantoches, como vocês estão vendo aí, e esses livros de história, eles acontecem em sala de aula. Então, vocês não vão ver, porque eles vão estar vivendo essas histórias em sala de aula. Ah, por que a história não chega para a gente? Eu queria conhecer a história lá em casa também. Eu sei, a gente fica curioso, porque eles chegam falando muito. Mas é importante que eles escutem juntos, ao mesmo tempo, essa história pela primeira vez, para que eles possam, naquele momento, ser impactados pela emoção de ouvir aquilo, na voz de uma pessoa que não vai estar direcionando, viu como isso aqui é importante? Olha bem, olha você aqui em casa. A gente, quando é pai e mãe, vai contando história e quer já educar daquele jeito, aproveitar o tema e já fazer uma DR ali com o filho. Estão vendo? E aí isso
tudo bem, faz parte, mas lá na escola é importante, aqui na escola, que eles vão ouvir juntos, e aí é aquilo. Ela vai estar fazendo, né, um trabalho, todo o nosso trabalho, e esse é o grande norteador, é fazer com que eles reflitam sobre aquilo e se escutem. Vygotsky, né, ele falava muito dessa importância da interação social na horizontal, entre os seus pares. Eu escutar o meu amigo falando é diferente de eu escutar o que o professor diz. Tem impactos diferentes. Então, quando, por exemplo, o professor faz perguntas, a gente trabalha com perguntas abertas. Como vocês se sentiram quando viram o personagem agindo assim? Aí ela vai pensar como é que ela se sentiu. Ela não sabe. Ela fala, não gostei, achei chato. Ele vai dizer, não, achei legal. Você não viu que foi bom porque depois não sei o quê, vai argumentar. Essa hora que ela falou que achou chato e ele achou legal, vai fazer uma, opa, será que eu achei chato e era legal? Será que eu achei legal e era chato? Não foi legal o que ele fez? Vai fazer um pensamento acontecer aí, talvez. E essa possibilidade de eu confirmar, não, achei chato mesmo, e é assim que eu... Ou não, agora eu estou pensando que não foi tão legal assim. E essa mudança ela vai acontecendo de dentro para fora. Essa mudança de perspectiva, de percepção das coisas, do outro, da vida, por conta do ouvir o outro, isso eu me ouço também. E esse é o grande ponto de trabalho, que é sutil, gente. É difícil, às vezes, a gente conseguir explicar sobre isso, porque parece uma bobagem, mas é algo que vai fazendo muita diferença. E o que a gente fala que é diferente? Que muitas pessoas falam assim, a educação socioemocional é a gente ensinar as pessoas a se relacionarem, a serem boazinhas, generosas, solidárias e sei lá mais o quê. Tá, isso pode ser, são valores, é importante a gente mostrar que tem possibilidades do como fazer ser mais assim, mas isso é algo que a gente vem de cima para baixo e de forma quase é feio não fazer, é obrigatório fazer. Quando você faz isso virar uma necessidade da pessoa, ela entender que ela tem gosto de fazer isso, que é uma consequência, você aí sim está fazendo uma grande mudança e acrescentando esse olhar para o coletivo e para a comunidade também. Então, aí estão, vocês vão ter o álbum da criança, esse álbum da criança, que é o que vocês vão adquirir aí, né, como material, como a ponta do iceberg do que vocês vão estar visualizando, de tudo que está sendo oferecido no programa, ele vai ter ali momentos da criança fazer alguma atividade em sala de aula, dela poder viver aquilo no grupo, agora é um momento individual de eu poder ali fazer o meu desenho, expor, né, botar para fora um pouco a minha elaboração daquilo. Vai ter momentos que eles vão para casa com esse álbum da criança, que tem um pedaço da história, tem uma música, tem uma atividade para vocês fazerem juntos. Ai, dever de casa agora, nessa altura do campeonato, não aguento mais, né? Mais uma atividade, não tenho tempo para isso. Não é uma atividade para ser tarefeira, para ser feita porque tem nota, porque a gente vai ficar cobrando, mas é algo que é uma proposta para que haja mais um vínculo, mais uma interação, mais vínculo de intimidade, para além do que vocês já fazem, que a gente possa enriquecer, ajudar a fazer de um jeito diferente, ou um pouco mais, um pouco diferente do que já é o natural. E a gente, às vezes, né, não pensou naquilo, ficou com preguiça, e de repente vem uma proposta que a gente embarca nela. Os professores têm seu livro de aulas e vocês vão ter também esse convite, que vem através de um QR Code, num imã magnético, para uma plataforma para as famílias. Por que uma plataforma? A gente pensou muito durante a pandemia, justamente para quem está em casa sabe disso, né? Como é difícil, às vezes, estar aqui na vivência, no presencial, nesse momento. Então, essa plataforma ela vem com formatos diferentes para sensibilizar, para fazer pensar. Então, vai ter um artigo. Ah, não, eu não consigo ler artigo, já estou, meu Deus, não consigo ler mais no celular. Tem um vídeo com um especialista que vai estar falando, aí te dá uma confiança, uma credibilidade, ou um podcast, então eu não consigo fazer nada, mas eu consigo escutando aquilo ali, opa, falou uma coisa agora aí que pegou bom para mim, eu vou pensar sobre isso. Então é essa forma de vocês também terem mais, né, conteúdo ou mais possibilidade de sensibilizar para alguns temas também. Pode passar, por favor. Então, nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, e tem as músicas lá também, músicas com diferentes ritmos, né, com diferentes culturas, da nossa cultura também, vai ter axé, vai ter o axé do amor, o baião da raiva, então a gente poder usar em casa também, no sentido, às vezes, de poder, a criança está ali dando aquele ataque de raiva, em vez de eu ficar lá falando, ei, levanta do chão, já falei 1000 vezes, né, aquela ladainha de sempre, opa, é a danada da raiva, que chegou sem avisar, e você já liga ali o baião da raiva, ou canta o baião da raiva,
a criança tem um elemento surpresa, ela de repente para com aquilo, se diverte, entende que você está percebendo que ela está com raiva, e aí a possibilidade de falar sobre isso pode vir depois, né? Fundamental, anos iniciais, então, primeiro, segundo e terceiro ano. Temos aí o Daniel Goleman como, né, a parte teórica do que a gente está falando de inteligência emocional. Pode passar. E nós convidamos uma outra dupla de autores, que é a Blandina Franco e José Carlos Lolo, são altamente premiados, Prêmio Jabuti de Literatura, muitos livros no mercado, talvez vocês até já conheçam. Um deles que nos encantou era que chamava A Raiva, o outro se chama Ernesto, e tem uma coleção que eu amo de paixão, que é Quem Soltou o Pum. O pum é o nome do cachorro, então tem toda uma brincadeira com essa palavra. Quem soltou o pum na festa, quem soltou o pum na escola, quem soltou o pum na visita. Então tem toda essa coleção que eles amam. Então eles criaram essa turma de cachorrinhos, que é o Tomás, que é esse do primeiro ano, onde o autoconhecimento vai ser o forte nas histórias. Eles vão reconhecendo, para além daquelas emoções básicas que foram trabalhadas ali na educação infantil, a gente vai ampliando esse repertório. Então, os ciúmes, a inveja, a frustração, o arrependimento, coragem, tudo isso vai sendo trabalhado a cada capítulo e eles vão identificando. Segundo ano, com o Geraldo, a empatia vai ser o foco. E o Geraldo, ele é empático de cara? Não. O Geraldo, ele é curioso. E essa é a base para a empatia. Mas ele fica intrigado, às vezes, com aquele amigo que está ali, e é o dia do lanche coletivo, e aquele amigo está comendo aquele lanche sozinho, e não ofereceu para ninguém. Que menino egoísta, ele começa a fazer um monte de julgamento. Só que ele vai procurar saber. E aí ele descobre que aquele amigo tem uma alergia à proteína do leite, por isso ele tem que ter o lanche especial. E aí ele nem sabia que isso existia, ele vai ficando curioso de querer saber mais. Então não é com drama, coitado, ele não fez isso, uma vítima. Não é nesse tom que a gente vai trabalhar. Olha como o Geraldo foi egoísta, pensando no... Não. Mas olha como acontece com a gente, é assim mesmo. Se a gente não for lá perguntar, procurar saber, observar o outro, a gente não vai saber nada do outro. E a empatia é esse movimento, né, de olhar para o outro, de se interessar. E eles têm também umas orelhinhas que eles vão usar em sala de aula, que é uma orelhinha do Geraldo, que eles vão ganhar cada um deles para poder trabalhar essa questão da escuta, escutar o outro, escutar a professora. No terceiro ano, com relacionamento, a personagem é a Fernanda, que é da turminha, a melhor amiga deles, os cachorrinhos mascotes aí. E aí a gente vai trabalhar relacionamento, as tensões do grupo, da sala de aula. Tem aquele menino que fica implicando sempre com a Fernanda e como que ela lida com isso. Tem a melhor amiga, e tem uma amiga nova que chega e não é do brasileiro, é da Romênia. Então, como é que a gente faz uma outra cultura, integrar essa pessoa? Todas essas questões vão sendo trabalhadas. O amigo de muletas, o menino que às vezes é mais calado, fica afastado, como é que eles vão percebendo e integrando também, e respeitando também o tempo dele. Tudo isso vai sendo visto com esses personagens. Esses mascotes aqui, na nossa indicação pedagógica, a gente sugere que eles, uma vez por semana, eles sejam sorteados para levar para casa, para ter o contato com vocês, uma proposta pedagógica diferente para cada ano. Aí vocês vão descobrir no ano que vem como é que vai ser isso. Não vou dar spoiler, porque vai chegar lá para vocês. Mas é aquilo, o engajamento fica muito maior, eles adoram quando eles levam para casa, e tem que também lidar com essa dificuldade da espera. Isso para eles é um impacto. Fica assim, Aí às vezes a gente percebe assim na escola, talvez vocês recebam isso, pai e mãe chegando lá, não dá para sortear logo meu filho, não? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais em casa, ele está numa agonia, numa ansiedade. Vocês estão aumentando a ansiedade dele, hein? Daí por isso depois vou ter que mandar lá para ólogos, para psicólogo. Não é isso, eles vão ter que aprender a lidar com isso também, com a espera, com cuidar. Não é só meu, é coletivo. No final do ano, a gente sugere que esse material, o livro e o personagem, seja doado para alguma entidade, né, filantrópica ou de alguma comunidade. Então, essa doação, eles participam também desse momento, dessa doação. E isso é muito importante. Então, hoje mesmo, estavam lá os alunos, de repente, quero abraçar, e vai um puxa daqui, não, é minha vez. Aquela que eu falei, isso aqui agora, o que pode acontecer? Se a gente rasga hoje esse personagem aqui, porque pode acontecer nessa briga, ele é de todo mundo vai passar para abraçar. Então, vamos com calma, espera a vez que vai chegar, e agora ficar levantando e puxando. Então, eles foram entendendo que não era deles. É um começo, é um trabalho que é de formiguinha mesmo, é de todo dia. Pode passar. Aí o material também que eles vão ter em sala de aula, ali o material do professor, que eu não falei, todo o material que a gente faz, a gente tem um material
forte, pesado, para os professores poderem ter toda a conceituação teórica. As aulas são todas planejadas para o ano todo, uma vez por semana. O objetivo da aula, atividade, o que ele precisa preparar, tempo de duração de cada atividade, sugestões de perguntas abertas, situações que podem acontecer, como ele lidar com isso. Então, tudo isso o professor recebe também nesse material escrito. Ele tem uma plataforma específica para o professor, para a escola, coordenação, poder acompanhar, visualizar, uma biblioteca classificada de vários temas, além da nossa formação e do nosso acompanhamento. Aí a plataforma digital para vocês também, pode passar. Isso aí é só repeteco aqui, como eu falei, ali as orelhas, tem uma caixinha que vai do Tomás também para casa, quem vai ser do primeiro ano, vai poder guardar objetos ali que sejam significativos naquela caixinha, na caixa amarela, então eles vão começando a perceber o que é que eu vou guardar aqui. É um palito de sorvete, por quê? Porque esse dia foi muito divertido, porque aconteceu uma coisa, toda vez que eu pegar esse palito, eu vou me lembrar desse sentimento, dessa emoção que eu vivi, então vai criando um memorialzinho ali. Uma foto, um desenho, pode vir. E aí vou ler para vocês rapidinho, só para vocês conhecerem um trechinho compilado de uma das histórias do Tomás, que é a caixa colorida, e assim como a gente faz com eles em sala, vocês vão tentar perceber aí qual é o sentimento, a emoção que foi a mais presente nesse pedacinho dessa história, tá bom? Então vamos lá. A caixa colorida. No quarto dos pais do Tomás, tem um móvel cheio de gavetas que a mãe dele diz que é onde ela guarda as coisas que são as mais importantes da vida dela, fora o Tomás e a Valentina. O Tomás segura uma caixa de madeira envernizada e ele nunca tinha visto aquela caixa antes. A primeira coisa que ele tira da caixa é uma foto da mãe muito barriguda, sorrindo ao lado do seu pai, que está segurando uma mala. E atrás da foto está escrito: indo para a maternidade encontrar o nosso esperado Tomás. Ele então sorri e pega outra foto. Tem muitas fotos naquela caixa, mas não tem apenas fotos, não. Tem um anjo da guarda pequenininho de louça que ele lembra que ficava pendurado na sua cama. Tem um dente também muito pequenininho. E tem uma página de caderno arrancada com uma receita de bolo com a letra da avó Lena. De repente, o Tomás se sente o mais feliz dos meninos do mundo todo. Não existe outra mãe, nem outro pai, nem avô, nem avó que ele quisesse ter. No dia seguinte, depois da escola, Tomás então encontrou a sua caixa colorida no chão da sua casa da árvore. E aí? Os sentimentos passaram por aí ao escutar essa história. Podem falar, não se arrisquem. Saudade, lembranças, amor, carinho, atenção, afeto, colo de vó mesmo. É isso, né? Aí o que é a tônica realmente dentro da história é justamente o amor que traz tudo isso, que gera saudade, lembranças, afeto, carinho. E aí é assim que a gente vai fazendo com que eles entrem em contato e que eles possam falar. E aí dizer como é que eles se sentem. Aí eles vão dizendo se eles já têm uma caixa assim, se não tem, se eles veem foto deles pequenininhos, né, da saudade às vezes. Hoje a gente, lendo uma história nesses dias, tinha um momento que o personagem do Geraldo tem um avô dele que já morreu. Então fala também de luto, de morte, de uma forma que eles puderam falar em sala. Então teve crianças falando, eu já perdi, eu não conheci meu avô, morreu há pouco tempo. Então como que eles puderam ver que eles têm algo em comum também? A gente vai ver aqui agora, depois um trecho até falando sobre isso. Vamos lá para o 4º e 5º ano, só para fechar esse momento aqui, pode passar. Como eu falei, essa transição entre inteligência emocional e habilidades socioemocionais. E aí, de que forma que a gente vai fazer isso? Através, no 4º ano, de jogos colaborativos e projetos em grupo. Então, o projeto do 4º ano se chama O Mundo em Mim. Como que esse mundo, esse outro, essa alteridade, essa outra cultura, me afeta emocionalmente, saber, né, que o meu nome, como foi escolhido o meu nome, como é a origem dos nomes que a gente tem aqui comum na nossa cidade, na nossa escola, como que os indígenas escolhem os nomes, meu Deus, tem ligado à natureza, como que numa família japonesa vive. Então, essas informações não são aulas só de história, geografia e sociologia, elas trazem aí toda uma costura do afeto e da emoção perpassada por saber que eu sou isso e tem um mundão aqui ao meu redor. Então, é aquela ideia de trazer essa ampliação de universo.
E aí o jogo que eles têm no segundo semestre é um jogo de tabuleiros que se chama Gaia. Eles vão explorar esse outro planeta chamado Gaia e conhecer também esses outros territórios. É um jogo colaborativo, não tem um vencedor. E eles vão ficando com dificuldade de lidar com isso. Eles estão muitas vezes competitivos, estão acostumados aos jogos competitivos, e aí, de repente, não, eu tenho que dar minhas cartas para ela para poder... Ela está chegando no final e vai trocar por pontos para poder raspar o mapa lá, que tem um mapa todo prateado, e eles vão raspando ali para conhecer os territórios coloridos. E, não vou dar não, eu que quero chegar no final. Aí ele vai entendendo que, opa, aqui funciona de outro jeito. E aí, no final, já está todo mundo lá, ó, não, dá a sua, toma, pega essa, está chegando no final do roteiro ali para poder conquistar a tal carta que dá direito a esse raspar o mapa. Então, isso é muito interessante a gente vendo essa mudança de percepção deles podendo botar na prática as habilidades que a gente está fazendo aí, né, como essas de colaboração, de comunicação e tudo mais. E aí, no quinto ano, a gente tem um outro projeto que se chama Crianças Mudam o Mundo. Como assim, crianças mudam o mundo? Criança não é nem ouvida, a gente fala, o adulto nem ouve a gente, tem que minha mãe ir lá falar na escola, ou meu pai, então, para poder alguém fazer uma mudança. E aí a gente vai trazendo para eles histórias como a da Malala, da Greta, crianças de comunidade brasileira que fizeram mudanças no seu redor. E eles vão percebendo, né, que eles podem mudar o seu entorno, o seu lixo, o seu cuidado. E o jogo para eles é o jogo que se chama Liga. Esses personagens de Gaia vêm para o Brasil. Então, os tabuleiros são as regiões do Brasil. Eles estão estudando sobre esse tema em História e Geografia, então faz uma transversalidade na cultura, na educação, e eles, então, têm que ajudar esses personagens que são nesse formato de avatar, de anime, que a gente pesquisou muito com eles, o que eles gostavam nessa idade aí também, e essa educação através do game, né, é muito comum também, mas eles vão ter que ajudar. Cada personagem desses que cai numa desses territórios vem com sua carteira de identidade precisando adquirir algumas habilidades aqui. Então, um precisa adquirir mais perseverança, o outro precisa adquirir um pouco mais de empatia. Então, no jogo, eles têm que estar também lutando para conquistar mais desses selos, né? Só que as atividades que são propostas no jogo, eles é que vão fazer. Então, tem desafios de empatia, desafios de perseverança, desafios de comunicação, e eles estão, então, botando na prática, através da ficção, para ajudar ali o personagem, né, a encontrar os outros no final do jogo. Essas habilidades são vividas assim. E aí, vou trazer para fechar um vídeo com alguns dos nossos colaboradores, convidados de congresso, especialistas, para dar um pouquinho voz ao que eles percebem do LIVE através da área deles. Vamos ver. A gente tem que acolher sempre os sentimentos dessas crianças, porque, como o Livre coloca muito bem muitas vezes, as emoções são sempre válidas. As emoções a gente não controla. Qualquer emoção, uma vez que a gente a sinta, a gente não tem como controlar, como mandar ela embora. Muito bonitinho quando eles falam que eu identifico a emoção e eu decido o que eu vou fazer com ela. Bom, isso a gente tem aplicado aqui dentro de casa diariamente. Eu acredito que a gente precisa ter uma revolução na maneira como a gente ensina os nossos filhos. Então ela chega em casa e fala, mãe, você não vai acreditar, na aula de livro hoje, uma menina chorou porque ela perdeu o avô. Cada um tinha que falar o que perdeu. Eu fico pensando, mãe, o que eu perdi que eu posso chorar? Aí eu fiquei pensando, gente, a gente nunca falou de sentimentos. Ela está pensando sobre isso. E eu acompanhei a história do programa Livre desde o começo e eu acho incrivelmente poderosa essa proposta de, mais do que ensinar matemática, física, química, filosofia e essas coisas de maneira bruta, assim, formar o aluno para um mundo melhor e fazer com que ele seja não um bom aluno, não uma pessoa competente, capaz, mas uma pessoa melhor. É isso, gente. Agradeço a atenção e estou disposta aqui, disponível para qualquer curiosidade, pergunta, dúvida que vocês tenham aí a partir do que foi mostrado. E as impressões também, estou curiosa para saber o que chegou em casa aí, que vocês já ouviram um pouquinho de ontem e hoje, né? Quiserem também compartilhar um pouco, fica aí o convite em aberto. Tá bom? Se tiver alguma
Vai ter um microfone, tem que falar só no microfone, porque tem pessoal de casa para ouvir também. Então, quem tiver alguma contribuição, a gente vai passar o microfone aí. E aí? Bom, não sei, vamos lá. Primeiro voluntário. Tá tudo bem? Como é que tá? O que acharam? Faz sentido para vocês? Boa noite. Boa noite. Meu filho está aqui no Integral, né, desde 2018, e eu ouso falar que desde pequenininho eu sempre procurei ter um relacionamento muito mais de amigos do que de mãe e filho, né? E ele é o repórter, né? Então ele já chegou em casa contando: mãe, hoje eu tive a vivência no 6º ano. Aí ele fala com todos os detalhes, ele é detalhista. E às vezes ele se perde em alguns feelings e ele, não, mãe, aquela história que eu te contei, teve isso e isso também. E ele falou que foi o professor na sala para apresentar o LIVE e que fez uma dinâmica e que aí ele contou todo empolgado. E aí no final ele fala assim: mas eu não gostei não. Eu disse: nossa, mas você falou tão empolgado e não gostou? É porque não deu tempo da gente fazer tudo o que eles disseram que nós íamos fazer. O tempo foi muito curto, então por isso eu não gostei. E eu acho que a proposta ela é interessante. Eu acredito piamente que a gente deva realmente cuidar, né, da saúde emocional, né, das crianças. É um dos pilares na educação do meu filho. E quando ele me diz assim: poxa, mãe, eu não quero fazer a terapia essa semana, não. E a gente sempre explica, ele me questiona o porquê de fazer a terapia. Eu acho interessante explicar para ele que a saúde emocional realmente é tão importante quanto a saúde física, né? Elas estão amparadas umas às outras e muitas vezes a saúde física ela é assim afetada, né, por conta de um déficit na nossa saúde emocional. Eu espero realmente que o projeto possa ajudar, né, a várias crianças, vários adolescentes, né, e que a gente possa realmente ter continuar tendo essa parceria, né, família-escola, que as coordenadoras aqui me conhecem, sou muito chata, e que eu estou realmente colada. Eu acho que isso é importante. E acolher, de fato, a gente não teve essa educação. Eu, pelo menos, a minha educação foi: você deve obediência, você precisa obedecer. E a gente precisa ensinar aos nossos filhos que a obediência, ela não é ditatorial. A gente não pode ditar o que a gente quer, né? Você tem que fazer isso porque você é criança, eu sou adulto e acabou. Não. Eles têm um feeling hoje de questionar. E outro detalhe interessante que aconteceu essa semana é que nós estávamos revisando um assunto de história e começamos a falar da origem das religiões. E a gente foi falar de filosofia, de senso comum, e eu acho isso importante. São momentos que eu tenho com ele falou assim: poxa, mãe, eu acho que toda criança pode ser considerada um filósofo. Eu falei: por quê? Porque a gente está sempre tendo questionamentos, a gente está sempre em busca de respostas para as nossas perguntas, a nossa cabeça está sempre funcionando, então, assim, devia chamar toda criança de filósofo, né? E, assim, os adultos, eles não podem cobrar da gente o senso comum sempre, porque a gente ainda está em processo de formação. Então, quando vocês dizem assim: não, porque isso é coletivo, porque tem que fazer assim, porque tem que respeitar, mas vocês precisam falar para a gente o porquê que a gente tem que fazer isso. A gente tem que entender por que esse senso que vocês chamam de comum que a gente tem que fazer é legal. E a respeito do meu filho, eu falo com propriedade que eu sou apaixonada por ele. E eu tenho muita sorte dele ter me escolhido para ser mãe. E agradeço, de fato, ao Colégio Integral. Ouso dizer também que não era a minha escola do coração, não era a minha escolha para ele. Eu tinha, né, essa ideia de uma outra escola e tal, e ouvia de mães assim: ah, porque ele vai ser mais um e tal. Eu acho importante, desde Alves na portaria, né, que sabe nome e sobrenome de todas as crianças, as coordenadoras que sempre me abraçaram, me deram a mão, e que acompanham, né, o meu menino, e das professoras. Ele tem um carinho enorme por todas elas, desde a Antônia até hoje, né?
hoje conheceu, acho que Bruno, se eu não me engano, de História, no 6º ano, e ele já chegou super empolgado, apaixonado pela aula de História, falou de mitologia grega, e a gente precisa disso, a gente precisa ter um olhar, a gente precisa olhar para os nossos filhos de uma forma diferente que a maioria foi criado. A gente precisa desse espaço, a gente precisa acolher, a gente precisa deixar que eles sintam, que eles se frustrem realmente, mas a gente tem que estar ali do lado. Olha, você está passando, é legal, faz parte do seu aprendizado, mas eu estou aqui. E é assim que eu faço. Eu gostaria que todos os pais pudessem ter essa oportunidade de sentar, de olhar, de abraçar. Ele nunca foi de gostar de contato, mas hoje ele chega assim: mãe, eu posso te abraçar? Porque eu ensinei para ele que o contato físico ele precisa ser recíproco. Eu não posso invadir o corpo dele. Eu não vou abraçar e beijar porque ele é meu filho, porque fui eu quem, pari, vamos dizer assim. Eu preciso saber se ele quer ser abraçado. Eu preciso saber se ele quer ser beijado. E eu também não posso exigir que ele me beije só porque eu sou mãe, ele precisa ter a vontade. A gente precisa, respeitar os nossos filhos. Precisamos respeitar o emocional, precisamos respeitar os seus corpos, precisamos respeitar que eles são seres que sentem, que pensam e que precisam realmente ser olhados dessa forma. Nós precisamos ser quebradores de ciclos. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada aí. Estamos bem satisfeitos, plenos, então tá ótimo. Mas, pessoal, por favor. Ali, ó. Aqui. Não quer? As aulas serão ministradas pelos professores regentes da sala, não é isso? Eu não sei como ficou aqui, porque... Aqui. Qual o ano da... Alguns... Geral, porque é um projeto único, né? Porque eu tenho um filho tanto na educação infantil, 5, como 4 ano. Aí foi só uma curiosidade, se é a professora discente que vai ministrar o conteúdo. Até o 4º ano, como é uma professora regente para cada turma, então a própria professora ela vai ter um horário específico para isso, vai receber treinamento este ano ainda, para conhecer todo o material da turma dela. E agora, a partir do 5º ano, como já são professores específicos, especialistas, então nós vamos ter uma pessoa, o professor Rafael, é um psicólogo que estará ministrando a partir do 5º ano e a partir aí até o 3º ano do ensino médio, teremos psicólogos. Afinal, estamos aqui com o professor Wilson Sampaio, que é o nosso professor para a turma do ensino médio, né? Que ele ontem não pôde vir, mas veio hoje. Ele vai estar conosco, acompanhando a turma do ensino médio, projeto de vida, e o professor Rafael vai estar do 5º ao 9º ano. Do 4º para trás, então serão as professoras regentes que vão estar, porque elas conhecem também todos os alunos. Não é uma metodologia que precise necessariamente ser trabalhada apenas por psicólogos, mas são pessoas que têm que ter vínculo com o aluno. E essas professoras têm um vínculo extraordinário. Então, vai ser dessa forma. Então, a partir de um determinado momento, vocês vão ter um professor exclusivo para, digamos assim, essa matéria, como o professor de artes, que é extra. Exato. Vai ter um horário na grade semanal dele. Aquele horário é o horário do livre. Então, a professora, em vez de ensinar português, de ensinar geografia, vai trabalhar o livre. Vocês pensaram se essa, digamos assim, disciplina, a gente vai ter retorno sobre o que vai ser tratado, porque a gente tem o plantão pedagógico. Então, assim, como sugestão, eu acho interessante que o que se trate nessa matéria, as emoções e as impressões dos nossos filhos, que a gente tenha uma devolutiva também de como eles se comportam, já que é uma matéria emocional. Aí você fala para mim. A gente tem uma forma, nós estamos criando agora também. Fizemos um projeto piloto esse ano, 2022, o que a gente quer já oferecer para as escolas, uma possibilidade deles já fazerem uma, que a gente chama de uma aprendizagem visível.
né, que é essa forma de tornar visível aquilo que está sendo trabalhado em sala de aula, que possa chegar também a ter uma comunicação mais rápida, mais ágil, não só nos plantões pedagógicos. Então, nós estamos com um formato de portfólio, onde esse professor, um portfólio digital, onde esse professor ele vai colocando de forma orgânica também, né, uma maneira de trazer, de repente, imagens, fotografias, relatos, algumas situações, algumas explicações do que foi feito, do que foi vivido, as criações e produções do que os alunos tiverem feito em sala também, que tem uma parte bastante ativa, né, mão na massa, nos projetos principalmente, e para que isso possa ser enviado periodicamente para vocês em casa. E fora isso, eles têm no material deles, nesse vai e vem, sempre algumas possibilidades que vocês vão estar sendo convocados também a fazer parte, a botar a mão na massa junto com eles. Então, não é algo, por isso que a gente fala, vai ser, vocês têm várias formas de poder estar junto e checar esse aprendizado e fazer parte disso, né, tá? Essa continuidade em casa. Eu quis dizer assim, essa parte de devolver as atividades que as crianças fazem, a escola faz muito bem, a gente recebe foto e participa de exposições, então eu acho bem interessante a gente conhecer, porque a gente fica querendo ser mosquinhas mesmo na escola para ver o que eles estão fazendo. Mas eu digo assim, como você disse que trata temas importantes e que às vezes assim, eu já penso diferente, eu acho que a minha geração de pais é uma geração que se preocupa mais com a emoção, né? Eu acho que a educação do passado ela era de fato mais autoritária. Mas tudo evolui, né? Tudo no mundo evolui, tecnologia, educação e sentimento também. Mas eu digo assim, como você falou de temas importantes e que mexe com a emoção, se o professor ele vai ser orientado no sentido de perceber situações que talvez a gente não percebe porque eles passam mais tempo aqui de fato na escola e eu acho que os conflitos, eles surgem a partir da oportunidade. Em casa, a gente tem a oportunidade de terrorizar. Meu filho, não faça isso, que isso não é correto. Mas quando você convive e socializa, é que surgem os conflitos e você se mostra como você é. Então, eu acho que o professor que está ministrando essa matéria, ela precisa não esperar 3 meses no plantão para chegar uma situação que ele acha que é importante mencionar para que a gente apoie ou até corrija, ou que ajude também a construir essa parceria de forma mais integrada com essa matéria. Deixa eu te trazer uma situação, assim, situações bem reais que a gente tem, né? Uma hoje mesmo foi vivenciada num grupinho até da educação infantil. Né, de repente, lá na situação, um determinado aluno, ele pegou e falou, o Lupe é feio, aí bateu lá no personagem, né? Aí o outro colega deu força e tal, e os outros falaram, não, ele é bonito, ele... deixa eu fazer um carinho. Então, tinha a agressão, tinha o carinho, houve esse momento. Aí a gente conversou sobre isso, como é gostar de ser tratado, né? Naquele momento, eu aproveitei a situação para poder trabalhar com eles essa cena. E aí, depois, com a professora de sala, ela falou assim, engraçado, primeira vez que eu vejo ele ter uma atitude assim aqui, né? Com essa situação. E a mãe, muitas vezes, fala que ele, em casa, tem essas reações. É o contrário, né? Que é o que a gente geralmente vê. Na escola, por estar no grupo, por estar nas tensões do dia a dia, aparecem, às vezes, coisas que em casa é um santo e na escola a gente fala, não, como que não está vendo? E ali era o contrário, a mãe falava que em casa ela percebia coisas e na escola ele não estava, não tinha, era um santo, né, nesse olhar mais estereotipado. E aí ela falou, opa, pela primeira vez agora que bom, vou poder conversar com a mãe sobre o que aconteceu aqui hoje, entender o que é que ela estava tentando me mostrar que eu ainda não tinha visto. Então, as situações, na observação, elas aparecem por você botar, né, para fora, ou externalizar, ou poder dar esse espaço, você percebe muito mais. Então, essa orientação, o que a gente orienta também na escola? Essa professora ela vai provavelmente falar com a coordenação, essa coordenação vai marcar um momento de uma conversa, provavelmente sobre isso que está rolando. Então, isso é muito imediato, isso aparece de forma mais evidente, e isso pode ser conduzido de uma forma bacana. Por ter hoje esse núcleo de psicologia na escola, né, por ter esse trabalho integrado com essas parcerias todas, isso vai ser muito mais rápido, viável e mais orientado para chegar a vocês de uma forma, né, mais, enfim, elaborada, para a gente elaborar junto também. Então, isso vai ser mais visível. Entendi, perfeito. A última pergunta é qual o custo disso para as famílias? Se vai ser um material que vai ter algum custo para a gente. Pessoal, eu queria só aproveitar antes de responder essa pergunta, falar 2 coisas importantes. Vocês perceberam
a capacidade que esse projeto tem de quebrar inúmeros paradigmas e ser uma revolução, não aqui só na escola, mas dentro de casa, vocês estão com uma oportunidade única de fazer algo super diferenciado no momento que eles estão, né? Quem tem filhos aí com 2, 3, 4 anos? 5 anos. Então, nós estamos no momento mais propício de desenvolver isso. Não estou dizendo que em casa não exista, mas eu falo de uma coisa estruturada, organizada, né? Uma coisa toda... E outra coisa importante, pela primeira vez eu vejo, assim, foi uma oportunidade de ver como um colégio projeta o aluno de 2, 3 anos até o terceiro ano do ensino médio. Porque quando a gente entra no integral imaginando o quê? A gente não pensa como é o filho da gente no ensino médio. Vocês não devem estar pensando nisso. Ou no ensino fundamental, não sei. Deve estar muito focado mais nessa realidade. Mas saber que a escola se propõe a ser esse mesmo cuidado que tem no Kids, levá-la até a última série dele, né? Com projetos que tenham continuidade. Então, assim, é fundamental você abraçar esse projeto e entender que ele não se faz, esse processo de aprender a aprender, esse processo de envolver o emocional, né? Em casa é fundamental que você abrace. Eu sei que em casa sempre tem o pai ou a mãe, um é mais racional, né? O outro é mais emocional. Quando os bonecos passaram aí, eu vi as mulheres, essas mães assim, o pai chega e dá o boneco para outra, vai passando o boneco logo, o outro não. Porque tudo bem, tá tudo certo, né? Como a gente falou naquela hora. Mas a gente tem que abraçar, cara. A gente tem que entrar de corpo e alma nisso. Porque se essas fichinhas forem para casa e papai não tiver tempo, a mãe não tiver tempo, não entrar no portal dos pais. Porque é o seguinte, nós temos aqui o nosso querido Rodrigo, né? Que vai estar web designer, que ele vai estar dentro da sala de aula de vocês. Só dentro mesmo, vendo o momento da emoção que eles vão ter. Tá lá, ó. Eu sei inglês, toda hora tem coisa de inglês, não tem? Mandando para vocês, ou em rede social, ou no aplicativo, porque eu também sou diretor de marketing. Então, a gente está querendo que aquilo aconteceu agora, em 10 minutos, tem que chegar até você, onde você estiver. Mas voltando à pergunta original. Primeiro, a gente pesquisou muito, eu não vivo muito aqui em Salvador. Eu estou indo amanhã para Gramado para um encontro de educação com o maior grupo de educação da América Latina, que é o Grupo Arco. Então, amanhã, mais ou menos às 2h30 da tarde, eu estou em Gramado, vendo as novas tendências da educação, né, e várias oportunidades que existem. Então, esse namoro aí com o Live foi uma coisa que já tem uns 2 anos, só que a gente tem uma realidade, o real aqui na Bahia, eu sempre digo ao pessoal, é diferente de São Paulo, Rio, né? É diferente a realidade. Então, a gente levou uns 2 anos, é um investimento altíssimo que a escola está fazendo. Vocês verem que não é um projeto assim feito de qualquer maneira, aí só tem fera, são as principais escolas do Brasil que estão envolvidas, né, com mensalidades que não se discute aqui, né? Rio e São Paulo, a realidade é outra coisa. E eu disse, a gente quer aqui, porque é o melhor que tem. E a gente é ousado e é abusado, e a gente correu atrás. Então, o investimento maciço a escola fez e correu atrás de fazer. A parte que ficou para a família, que é o material didático, né, que é a parte mais não tão custosa, porque eu estou falando de R$200 ano, R$20 por mês, né? A gente conseguiu entender que isso seria viável. Não adiantava trazer aqui algo de R$1.000, de R$2.000, de R$1.800, para a gente ter, além do custo que a gente já tem de mensalidade, porque se nós tivermos 10 disciplinas aqui, as 10 têm que fazer parte do currículo comum e tem que ser dentro da mensalidade, não existe possibilidade de mexer nessa regra de viabilidade. Então, a gente entendeu que 80% a 90% do investimento vai ter que ser da escola mesmo, junto com o LIVE, e essa parte dos pais é que essa contribuição exclusivamente ligada ao material didático está nesse patamar, esse investimento. Então, não é algo que a gente entende que vem viabilizar, dada a importância disso. A gente não gosta de trazer novos custos a mais, que a gente sabe que já está difícil hoje, não dá. Tá? Mas esse é
importantíssimo e dentro de uma realidade viável, né? A gente entende nessa base, né? Nessa faixa. Então, eu também queria falar que a gente está passando por todas as séries, vai fazer um trabalho também, quando a senhora fala de será que a turma vai estar atenta? O treinamento que essa professora regente é uma pessoa de extrema sensibilidade, já tem uma cultura, um DNA de acolhimento e tal, mas não é só por isso que ela não vai ter todo um treinamento, um desenvolvimento para um olhar diferenciado e cada vez mais específico. E o núcleo socioemocional vai estar interagindo o tempo todo, né? O processo tem que ser muito rápido. Professora regente, coordenadora discente e núcleo. E o núcleo está lá discutindo esses assuntos a todo tempo. Vai ter pautas semanais, diárias do núcleo. Eles têm um grupo, né? A gente chama até das leves agora, né? Que são todas Lívia, e aí vai, todos. Eles criaram o nome das leves. Então, eles estão discutindo, o assunto apareceu numa sala, imediatamente a Emília já joga no grupo, o grupo já começa a discutir. Pô, o pessoal da Livre pode dar alguma colaboração? A turma da Olos já vai entrar nesse circuito e vai ser todo mundo treinado para um olhar mais diferenciado, né? Todo mundo tem que estar pronto. Eu vou ter treinamento, por mais experiência que eu tenha em vivência, eu vou ter que sentar, às vezes, com a equipe da Olos ou com a Livre. Você está enxergando mesmo, se o seu olhar está... Dá uma calibrada, né? Fazer uma calibrada nesse olhar aí para a gente poder ter essa sensibilidade de poder atuar na hora certa. Eu quero também lembrá-los que no nosso núcleo socioemocional, do Ser Integral, nós vamos ter a escola de paz, porque tem muita gente aqui que tem uma habilidade emocional bacana, mas tem gente que não tem. Tem gente que o marido a esposa não é, ou vice-versa, a esposa o marido não é, ou então na família não existe uma identidade de comportamento. Um estimula, o outro não estimula. E a gente quer aproveitar esse momento e criarmos essa escola de paz. O que seria essa escola de paz? Seriam encontros programados já desde o início do ano, onde nós traríamos psicólogos, traríamos pessoas que trabalhassem esses temas que já estejam sendo vistos pelos meninos, para que a gente tenha a mesma linguagem. Porque, repare só, o que adianta nós estarmos fazendo uma aula espetacular, falando sobre empatia, sobre isso, quando chega em casa, ou então o funcionário daqui, nós vamos ter também a escola de funcionários, de colaboradores, porque eles também precisam estar na mesma vibe. Então, chega em casa, o pai ou a mãe, alguém faz exatamente o contrário, desconstrói tudo que foi visto em sala de aula. Aí fica aquele choque, o menino não sabe se ele vai ou se ele fica, né? E a gente percebe que quando chega mais adiante, nós vemos nitidamente aquela postura daqueles jovens que têm uma fragilidade emocional, principalmente naquilo que eu falei também no início, da frustração. Ansiedade todos nós temos, é natural. Toda vez que há uma mudança, a gente fica ansioso. Mas frustrar é necessário. Se você não se frustra, você não vai arriscar. Então, você precisa arriscar para você ter condições de evoluir, de ter oportunidades melhores. E a gente vê muitos jovens que eu não quero fazer não quero ir para São Paulo fazer, eu tenho todas as condições de fazer uma USP. Mas eu não vou não, porque eu tenho medo de ir, eu vou ficar longe da minha família, eu vou ficar com isso, eu vou ficar com aquilo. Por que você não vai? Porque está com medo. Por que está com medo? Porque não soube tratar o emocional de uma forma legal, que ele pudesse ter uma condição. Não, eu tenho medo, mas eu sei que isso é melhor para mim, então eu vou arriscar. Se não der certo, eu volto. Então, essas posturas que a gente vê ao fazer uma prova e se sente incompetente, e aí gera todo um descarrego de adrenalina no corpo, prejudica a pressão, prejudica a concentração, prejudica a aprendizagem. Então, é por isso que a gente quer fazer essa escola de paz, porque nós todos aqui no colégio vamos estar juntos, dos psicólogos, do LIV, da OLOS,
mas vocês também têm que estar juntos. Então, nós vamos estar juntos nessa parceria. Vamos assistir um videozinho emocionante, para variar, né? Queria só dizer uma coisa rápida a vocês. Isso aí não é um projeto pedagógico. Isso é um projeto de vida. Isso é uma escolha nossa. A gente quer ver isso acontecer mesmo. Eu estou dizendo todo mundo aqui. Ó. Você pode olhar no olho de cada um aqui dentro que quer ver isso acontecer. Isso vai acontecer. Isso vai transformar. Porque a gente acredita e quer ver. Não é um projeto mais um. É uma crença. É uma escolha. Podem acreditar nisso. Então, gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de todos os senhores, o pessoal de casa que está nos assistindo, tá? De todos os nossos colaboradores, parceiros, coordenadores que estão aqui, nossos colaboradores também, o professor Wilson, que nos deu a honra de vir aqui hoje, tá? A Daniela da Olos e a Márcia da Lido Livre, né? Paloma também, do ensino médio, mas aqui hoje já está como mãe. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença e que... Oi? O pessoal de casa, já falei também. Tá? Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Obrigada.